Fala galera, começando mais um vídeo aqui nesse canal. Esse é o episódio 16 do meu Delivery em Casa. Se você está chegando aqui agora, eu me chamo Érica, sou mãe de 3, casada, empreendedora tentando viver da confeitaria, tenho um delivery em casa e aqui eu mostro os bastidores, a rotina, a vida real por detrás das câmeras, tá? Então eu mostro tudo pra vocês, quando sai pedido, quando não sai, receita, dicas, muita coisa legal. Então se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like para ajudar o canal a crescer. E eu tô muito feliz que chegamos a 400 inscritos, gente, aqui no canal, 400. Hoje é dia 27/7, segunda-feira. E aí eu acabei de olhar aqui, já chegou a 400 inscritos, gente. Ontem tava 380, ontem à noite eu olhei. E agora estamos 400 inscritos. Muito obrigada a todos vocês que estão curtindo, que estão comentando, que estão se inscrevendo no canal. E quem chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Então é isso, venham acompanhar comigo mais uma doce rotina. Gente, eu vou aqui, vou fazer reposição de recheio de ninho, tá? Que tá só um restinho ali no último vídeo que eu postei agora, que tá até carregando aqui pra vocês, que é o episódio 15. Foi o dia de ontem, terminou ontem, domingo. Tinha acabado as massas de chocolate, tinha acabado o recheio de brigadeiro, eu fiz reposição do recheio de brigadeiro, então só tenho que fazer a reposição agora do de ninho, que só tem um restinho ali. E massa de chocolate para os bolos da marmitas que acabaram. Eu até no vídeo anterior, no finalzinho do vídeo anterior, eu falei que o cliente tinha feito o pedido, eu tive que mandar na massa branca, porque eu não tinha massa de chocolate, porque eu não tinha feito reposição, porque não estava esperando o pedido, né? Mas graças a Deus saiu o pedido. Então, vou fazer a reposição agora das massas de chocolate, fazer a reposição do recheio de ninho e venho mostrando tudo aqui pra vocês, tá bom? Agora são exatamente, ó, 9h30 da manhã, tá? Então já vou fazer a reposição, porque 11 horas o delivery abre e eu não quero deixar nada pausado lá, dos bolos, nada. Então, eu vou fazer a reposição pra não ter que pausar nada, tá bom? Bom, gente, como eu já falei em outros vídeos pra vocês, isso aqui é uma dica muito boa, que é você misturar o leite ninho ou o chocolate em pó direto no leite condensado, sem colocar o creme de leite. Dissolve muito mais rápido, tá? Isso aqui foi uma dica que eu aprendi com uma confeiteira e, assim, me ajudou muito, por isso que eu tô passando aqui pra vocês, porque eu sempre falo nos vídeos, né? Acho que quem assiste sempre vai falar, nossa, mas toda vez ela repete a mesma coisa. Mas não é, porque sempre chega gente nova no canal, né? E aí não assistiu os vídeos anteriores, então eu sempre dou essa dica aqui porque me ajudou muito e eu sei que vai ajudar muito vocês também, tá? Então você coloca ou leite pó ou o chocolate em pó direto no leite condensado, mistura bem, sem ligar o fogo, para depois você acrescentar o leite condensado, ou creme de leite, tá? Para evitar criar aqueles gruminhos, aquelas bolinhas que depois ficam difícil para dissolver. Então se você joga aqui o leite condensado, o creme de leite e depois joga o leite ninho ou o chocolate em pó, o trabalho que você vai ter para dissolver é muito maior. Então aqui, ó, tempo que eu falei com vocês, ó, já dissolveu tudo, tá? Aqui eu tô fazendo agora, como eu falei pra vocês nos últimos vídeos, como eu tô com poucos pedidos, eu tô fazendo somente uma receita. Como que é a minha receita, tá? Essa é a minha receita. Vai um leite condensado, um creme de leite e meio, que no caso são 400 gramas de creme de leite, tá? E 50 gramas de leite ninho ou 50 gramas de chocolate em pó, tá? Eu utilizo 50% cacau ou 55% cacau, tá? E aí eu faço dessa forma. E eu falei pra vocês até em outro vídeo que eu ia fazer o teste do Cical. E eu fiz no vídeo anterior e acabei esquecendo de falar pra vocês que eu tava utilizando somente ele, porque eu não tinha utilizado só ele sozinho, né? Eu tinha feito outro recheio, porém tinha misturado um restinho de um outro chocolate em pó, que era da Melk, que eu tinha, com o da Cical. Então, não tinha como eu dar um feedback, né? E o último recheio que eu fiz, que foi no final do vídeo anterior, que foi no episódio 15, eu fiz com o da Cical. Gente, ficou perfeito. A cor maravilhosa. Não precisei colocar mais chocolate do que eu sempre coloquei. Coloquei a mesma quantidade, 50 gramas. E ficou perfeito, escurinho, do jeito que eu gosto. Então, Cical, aprovado, tá? E aí eu tô utilizando 50% cacau da Cical, tá bom? Eu adorei, gente, muito bom mesmo. E aí aqui, ó, já misturei bem. E agora eu vou vir com um creme de leite e meio aqui nessa receita. Quando eu tava vendendo bem, eu fazia de 2 em 2 receitas. Então eu colocava 2 leite condensado e 3 creme de leite, tá? Como eu tá saindo poucos pedidos, eu tô fazendo somente uma receita. Então quando tá acabando, eu vou lá e faço mais uma. Pra não ter risco de ficar recheio parado na geladeira, açucarar, ficar ruim, né? Então por isso que eu tô fazendo dessa forma, tá? Então essa é a minha receita, tanto pro de ninho quanto pro de chocolate.
um leite condensado, um creme de leite e meio e 50 gramas de chocolate em pó ou 50 gramas de leite ninho, tá bom? Aqui, ó, depois de dissolver o leite ninho no leite condensado. Nossa, gente, eu tô gaguejando muito nesse vídeo, o que tá acontecendo, meu Deus. Ó, depois de eu misturar o leite condensado com o leite ninho, eu venho e coloco um creme de leite e meio e agora sim eu misturo. Depois de misturar bem, é que eu ligo o fogo. Por que que eu faço um creme de leite e meio, gente? Porque eu venho do copo da felicidade, eu venho do brownie, que são doces, assim, que o copo da felicidade vai muito recheio, né? E o brownie, ele é um doce muito doce. Então, pro recheio não ficar tão adocicado e ficar aquela coisa muito enjoativa, eu faço dessa forma. Então, eu consigo utilizar esse recheio pra tudo, pros brownies, pros copos da felicidade, pros bombons no pote, pros bolos, pra tudo. E não fica enjoativo, fica suave, tanto de chocolate quanto de ninho. Por isso que eu faço dessa forma a receita, tá bom? Um leite condensado para um creme de leite e meio. Então fica perfeito, gente. Dá pra você usar em tudo. E os copos da felicidade não ficam enjoativos fazendo dessa forma, tá bom? E aí eu não preciso ficar fazendo aquele monte de recheio, vários recheios para vários doces, não. Faço uma base só e utilizo para todos os meus doces essa base de ninho e a base de chocolate, tá? E como eu já falei em outros vídeos, eu saborizo os meus recheios, tá? Eu tenho sabor de bolo de prestígio, bolo de beijinho. E como que eu faço? Na hora que sai pedindo, eu pego esse recheio de ninho, coloco coco em flocos e um pouquinho de coco ralado também. E aí mexo bem e coloco no bolo. Gente, fica perfeito, delicioso. Não precisa você ficar fazendo aquele monte de recheio, fazer recheio de coco, fazer recheio de ninho, fazer recheio de maracujá. Não, você faz uma base de ninho, aí você consegue utilizar para os bolos de ninho. E com essa mesma base você saboriza e faz os outros sabores. Maracujá, eu utilizo a pasta saborizante para saborizar o recheio, tá? O coco para fazer recheio de prestígio. Então eu faço dessa forma. Facilita muito, porque antes eu fazia, gente, todos os sabores de recheio. Maracujá, aí fazia um de prestígio, aí fazia ninho, fazia brigadeiro. Ficava aquele monte de recheio parado, porque bolo de prestígio não sai muito. Então, saborizando dessa forma ficou muito mais prático pra mim, gente, que eu não perco o recheio, tá? Então, eu saborizo na hora, recheio o bolo e tá pronto. E fica perfeito, viu? O de coco fica um gosto como se você tivesse cozinhado ali junto com o coco já no fogo, o recheio. Fica perfeito, gente. É só utilizar um coco de qualidade. Um coco e flocos eu indico pra vocês usar, porque fica aquele gosto do coco mesmo, sabe? Então, fica perfeito. Então, assim, me ajudou muito fazer dessa forma. Aprendi e me ajudou muito. Para quem trabalha com delivery, tem vários sabores de recheio, é muito bom, gente, facilita a vida. Como que eu faço para armazenar os recheios, tá? Eu coloco sempre a data no saco de confeitar. Isso aqui é aqueles papelzinhos de... O pessoal coloca preço em supermercado. Ele cola, ele é um adesivo. E mesmo assim ainda coloco um durex por cima para não ter risco de a umidade da geladeira apagar a data, tá? Os meus recheios, eles valem 7 dias na geladeira, tá? A validade deles é 7 dias refrigerado. Aqui, gente, eu tirei da panela quente mesmo e tá aqui, ó, bem quente, tá? Já coloco direto no saco de confeitar. E aí eu coloco a data certinho, o dia que eu fiz, que foi hoje, e a validade de 7 dias, ou seja, ele vai valer até dia 2 de agosto, tá bom? É super importante você pôr a data para você ter esse controle na sua confeitaria, para não ter risco de você entregar um produto para o cliente que não está bom, não está fresco, tá bom? Então eu sempre coloco data em todos os meus recheios e eu coloco assim mesmo na manga de confeitar, tá bom? E aí eu deixo esfriar, tá? Ele tá bem quente aqui, eu deixo ele esfriar quando ele tá morninho, aí sim eu levo pra geladeira, tá bom? Se você tiver com pressa e já quiser utilizar, você pode colocar ele no freezer, colocar assim dentro de uma bacia e colocar no freezer para esfriar mais rápido. Como ainda não é nem 10 horas, o delivery só abre 11, eu vou deixar aqui mesmo, e aí quando tiver mais morninho, eu coloco na geladeira, tá bom? Mas é isso, sempre importante colocar data em tudo, tá bom? Galera, vim aqui mostrar pra vocês, ó, eu falei do chocolate em pó, que eu tô utilizando esse da Cical. Eu sempre utilizei o Melkin, que eu falei em outros vídeos, que até no dia que eu comprei esse aqui, eu falei no vídeo. Eu sempre utilizei o Melkin, 50% cacau. Porém, gente, o Melkin vem subindo muito. E a última vez agora que eu fui comprar, tava R$ 88 o quilo do chocolate da Melkin, pô. Tava muito caro, gente. Aí eu vi esse da Cical. Tinha outras marcas lá, também baratos, mas eram marcas que eu nunca vi, que eu nunca ouvi ninguém falando. Então, marcas duvidosas, né, vamos dizer assim.
Às vezes pode até ser boa, mas como eu nunca ouvi falar e o dinheiro tá tão, né, sofrido pra ganhar, eu não posso gastar assim de olhos fechados, né, e acabar me arrependendo depois. Aí eu peguei o da Cical, que eu já tinha escutado falar que era bom, tá, mas eu nunca tinha utilizado. Tava R$ 58, olha a diferença. E aí eu peguei o 50% cacau, que é o que eu gosto de utilizar, e gente, perfeito, amei. Então assim, quando eu for comprar, se o da Melk tiver um preço parecido com o da Cical, eu pego o da Melk, que é o que eu sempre utilizei. Mas, se estiver muito caro, eu vou começar a usar o Cical, porque eu gostei bastante. Então, assim, indico pra vocês, tá? Caso vocês for comprar, ver que tá com preço bom, pode comprar, que ele é maravilhoso. Gente, sabor, cor, fica aquela cor bem escurinha, que eu amo meus brigadeiros bem escurinhos. Eu não gosto daqueles brigadeiros com chocolate marrom claro, não. Eu gosto dos meus chocolates, meus brigadeiros com a cor intensa, sabe? De chocolate e o sabor também, bem de chocolate mesmo. Então, ele me atendeu, ficou muito, muito parecido com Melkin, praticamente quase igual, não mudou quase nada. Então, eu gostei, e aí eu vou começar a utilizar ele se o da Melkin continuar muito alto o valor, tá? Mas eu amei, amei mesmo, gente, muito bom. Ó, galera, mais um teste com o chocolate da Cical, tá? Fiz a massa dos bolos na marmita, massa de chocolate, ficou, ó, perfeita, escurinha do jeito que eu gosto. O sabor, gente, experimentei, eu gosto de experimentar, né? Perfeito, delicioso. Então, assim, aprovado esse Cical aqui na minha confeitaria, eu gostei, viu? Agora eu vou ter duas opções, Melkin e Cical. Gostei bastante, então, o que tiver mais em conta, eu compro. Aí eu bati aqui a massa, tá? Dos bolinhos da marmita que tinha acabado, que eu falei pra vocês. Essa massa, gente, eu faço ela no método direto. Como que é o método direto, Érica? O método direto é você coloca todos os ingredientes e bate tudo de uma vez, tá? Eu só faço isso nos bolos da marmita. Por quê? Os bolos da marmita não precisa de estrutura. Ele precisa ser úmido, fofinho, somente. Ele não precisa de estrutura, não precisa daquele bolo que não vai quebrar nem nada, porque o cliente vai comer de colher e é ali na marmita, então não tem o porquê você ficar batendo o ovo com açúcar primeiro, depois bater outros ingredientes, ter todo esse processo mais demorado, tá? Os meus bolos mini vulcão, sim, eu bato o ovo com açúcar, depois eu venho colocando os líquidos, depois a farinha, para eles ficarem mais estruturados, porque eu desenformo, né, da forminha, e também coloco na embalagem para rechear, então ele não pode quebrar. Agora, os da marmita eu faço desse jeito, no método direto. Coloco ovo, açúcar, óleo, leite, farinha, fermento e o chocolate em pó. Dou uma mexida ali só pra não voar a poeira pra todo lado na batedeira. E já bato tudo de uma vez, coisa tipo de menos de um minuto, já tá tudo misturado. E aí eu já utilizo, tá? Fica perfeita a massa, gente. Fica fofinha, úmida, maravilhosa. E precisa ser rápido, né? E como é bom na marmita, não tem necessidade de ficar fazendo um bolo estruturado não, tá bom? E fica perfeito. E é isso, eu vou colocar aqui nas marmitas e vou mostrando pra vocês. Eu peso 95 gramas em cada marmita, tá? 95 gramas de massa. E recheio, quando eu vou rechear, vai 100 gramas de recheio em cima, tá? Quando vai Nutella, eu coloco 100 gramas de recheio e mais 20 gramas de Nutella por cima, tá? Aí eu faço dessa forma e fica perfeito, gente, olha. Perfeito, perfeito, perfeito os bolinhos. Depois, quando assar, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas eu vou mostrando aqui, colocando nas marmitas primeiro. Ó, gente, as marmitas que eu utilizo é essa daqui. Eu gosto de utilizar essa marca, que é da... Deixa eu só ler aqui, que eu nunca lembro o nome. É da Melo, tá? Mas a marca da Uida também é muito boa. Então, são as duas marcas que eu utilizo, o Melo e o Uida. Tá? Tem outras marcas, mas tem umas que são bem moles. Você não consegue manusear direito. Essa daqui ela é bem firme, ó. Vou tentar tirar uma pra mostrar pra vocês, ó. Ela é bem firme, tá vendo? Ó, ela não amassa com facilidade, ela é bem firme. E aí eu gosto delas e a tampinha também, ela é meio altinha, então fica perfeito pra decorar os bolos, tá? Peguei minha balança, tá? Se você não tiver balança, gente, não tem problema. Eu iniciei também sem balança, tá? O ruim é que você não consegue precificar os seus doces da forma correta, porque você não tem a balança ali pra pesar os ingredientes tudo certinho. É baratinho, gente. Eu paguei acho que menos de R$ 30 nessa balança. Então não é caro. Então quando você puder, adquira uma para você poder pesar seus ingredientes, suas massas, seus recheios e precificar certinho para não perder dinheiro na confeitaria, tá bom? Aí eu vou pegar aqui uma concha que eu utilizo somente para isso, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês e vou pesando aqui e vou mostrando para vocês como que eu faço. Ó, eu utilizo essa concha aqui. Essa concha que a gente geralmente usa em casa para feijão, sopa, né?
Então, mas eu uso ela somente pra confeitaria, tá? Ela fica na minha gaveta ali das coisas de confeitaria. Eu não utilizo pra mais nada, tá bom? É super importante seus utensílios de confeitaria ser separados dos utensílios de casa, tá bom, gente? Não deixa junto, porque não pode ter... porque acaba acontecendo bactéria cruzada, tá? Tipo, de alimento passar pro doce e aí pode dar ruim. Então, tudo separadinho, tá? E aí eu vou colocar aqui a marmita, ó. Eu ligo a balança. Coloco a marmita sempre pesa 4 gramas. Aqui, ó, pesou 4 gramas. Você vem aqui na tara pra zerar esse peso da marmita e não sair errado o peso da massa, tá? Zerou. Eu venho aqui, ó, encho essa concha. Geralmente, esse tanto aqui que eu encho já dá certinho na marmita, às vezes até sobra. Ó, aí vou colocando aqui até chegar em 95 gramas. Ó, sobrou, tá vendo? Ó, passou um pouquinho, mas não tem problema, tá, gente? E aí é isso. Eu vou fazendo isso com todas. Geralmente rende de 10 a 12 marmitas, tá? Como eu falei, essas daqui são de 220 ml. Eu vou fazer em todas aqui e já vou mostrar pra vocês. É o Prod Seringa no beat. Ó, gente, aqui passou demais, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Vou retirar com uma colher, tá? Mas caso isso acontecer, não tem problema, gente. Você vem aqui, ó, com uma colher, tá? Ó, agora... E tá ótimo. Aqui, como sujou a balança, gente, eu vou limpar ela, tá? Porque se eu colocar a marmita aqui e não ver que tá sujo embaixo, acontece de queimar, né, onde tá sujo de bolo e fica aquele cheiro de queimado dentro do forno e você não sabe se é sujeira na marmita ou se é o bolo. E aí fica desesperado. Então eu vou limpar aqui e já volto aqui com vocês, espera aí. 12 marmitinhas, tá? Com 95 gramas de massa em cada marmita. Essas bolinhas de ar assim, ó, que fica, é só você dar uma batidinha, que elas saem, tá vendo? Não deixa, tá? Se tiver assim, ó, você dá uma batidinha que elas estouram, tá bom? Aqui eu vou dar uma limpadinha, tá vendo que ficou algumas gotinhas, assim, ó, sujeirinha. Eu limpo pra não queimar e ficar aquele cheiro de queimado dentro do forno, tá? E aí eu vou limpar todas aqui e já vou levar pro forno. Eu levo a 200 graus, tá? Por uma média de 40 minutos, a no máximo 45 minutos, tá? Mas 40 minutos geralmente já tá totalmente assado. E é isso, eu vou levar no forno e venho mostrar pra vocês, tá? É o Prod Seringa no beat. Eu acho que quem não sabe deve estar se perguntando, meu Deus, como essa mulher tá gravando assim, a câmera mexendo e ela tá com as mãos livres. Pra quem viu algum vídeo meu anterior, não lembro qual foi o episódio, eu postei falando que eu tinha comprado um cinto, gente, que ele fica preso no corpo e você coloca o celular e aí você consegue gravar, ó. Ele fica no meu corpo, eu mexo pra onde eu quiser, ó. Mexo, tá vendo, o celular? Um lado pro outro, e minhas mãos ficam livres e eu consigo produzir pra vocês. Eu comprei ele pra mostrar montando os doces quando sai no delivery, tá? Mas na correria eu sempre esqueço de colocar o cinto, gente. Quando eu lembro eu já finalizei, e aí... Mas eu vou tentar lembrar pra me gravar pra vocês montando os doces, sabe? Recheando os bolos, fazendo os copos, tudo certinho pra vocês, tá bom? Eu comprei ele pra esse intuito, né? Que nem aqui eu consegui mostrar pra vocês fazendo as marmitas, então... Ele ajuda muito. Eu comprei nesse intuito, porém, na correria eu acabo esquecendo de usar, gente. Mas eu vou usar pra mostrar pra vocês, tá? Eu produzindo os doces. Se sair algum pedido hoje, eu vou tentar gravar aqui montando pra vocês, tá bom? Ó, gente, o cinto é assim, ó. Vim aqui mostrar pra vocês. Ó, ele fica preso no corpo, tá vendo? Ó. E aí o celular fica aqui, assim.
E você consegue mexer, olha, pra cima, você consegue se movimentar e as mãos ficam livres, gente. Olha, eu falo pra vocês, esse cinto foi a melhor aquisição que eu já fiz na minha vida. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo pra vocês. Eu paguei, acho que foi 20 reais nele, gente, bem baratinho. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu comprei na Shopee. Ele é muito bom, gente, tá me ajudando bastante. Quando eu preciso, assim, fazer alguma coisa que eu não consigo gravar e fazer, eu uso ele quando eu lembro. Mas eu vou lembrar de usar ele, vou gravar montando os pedidos pra vocês, porque o intuito de eu comprar isso aqui foi pra isso e eu não tô usando, gente. Que legal, né? Fica aqui paradinho. Quando eu lembro que eu uso, mas eu vou tentar gravar todos os pedidos pra vocês com ele, porque se eu ficar o dia todo com ele é ruim, porque eu tenho que pegar meu bebê no colo, eu tenho que ficar tirando, colocando, aí eu acabo esquecendo. Então, mas eu vou tentar lembrar, tá bom? Pra gravar os pedidos pra vocês, tá? Eita, ó. Casa com criança é isso, gente. Galera, coloquei aqui as massinhas do forno, tá? Esse meu forno, ele cabe 11 marmitas dessa daqui, tá? Mas eu coloquei somente 3, 6, 7, 8. E ficou 4 ali para assar depois. E não tem problema nenhum, tá, gente? Se você quiser adiantar sua produção, você pode bater bastante massa, ir assando aos poucos, deixar a outra esperando. Não tem problema nenhum, como eu já disse em outros vídeos. O fermento só começa a agir depois que ele entra em contato com o calor do forno. Enquanto ele não entra em contato com a alta temperatura do forno, ele não age. Então não tem problema você deixar o bolo ali esperando, tá? Não tem problema nenhum. Eu ouvia muito isso quando eu comecei, que não podia bater demais o fermento, que o fermento tinha que ser batido na mão, porque se você mexesse demais ele perdia o efeito, gente. Nada a ver. Hoje em dia, todos os meus bolos, eu coloco a farinha já junto com o fermento pra bater. E não tem problema nenhum. Que nem os bolos da marmita. Nunca cabe todos. Então, eu asso uma quantidade, deixo o restante esperando e depois coloco o restante aqui pra assar e não tem problema. Quer adiantar sua produção? Bate a quantidade de massa que você conseguir bater e vai colocando pra assar. Vai assando, vai tirando, colocando outros e deixa esperando. Não tem problema a massa ficar esperando, tá, gente? Não tem problema nenhum, tá? E aí eu tô aqui assando os bolinhos a 200 graus por 40 a 45 minutos, como eu falei pra vocês, mas eu sempre fico de olho, tá? E é isso, não ligo o grill desligado, tá? Não pré-aqueço o forno, que eu também já falei em outros vídeos pra vocês, que eu fiz o teste do meu forno, tá? É do meu forno, então você tem que fazer o teste do seu. Aqui, as minhas massas, ou elas cresciam demais no meio, ou elas cresciam e afundavam. Até que eu descobri, uma confeiteira postou um vídeo, eu não lembro quem foi, gente, essa confeiteira, até hoje eu não lembro, mas ela foi um milagre, assim, pros meus bolos, porque... Então, como eu disse, ela foi um milagre, assim, pros meus bolos, porque ela falou que não pré-aquecia o forno dela, que acontecia isso com os bolos dela, e a gente descobri que o meu forno, se eu não pré-aquecer, dá certo. E aí eu fiz isso aqui, eu fiz o teste no meu, não pré-aqueci. Gente, todas as minhas massas agora ficam perfeitas. Então, se você tem esse problema aí no seu forno, sua massa cresce demais, ou ela cresce depois afunda, pode ser outros fatores também, mas um dos fatores pode ser isso. Então você pode fazer o teste e não pré-aquecer pra ver se vai dar certo. Se der certo é porque era isso, se não der certo aí você tem que investigar, né, o que é, se é alguma coisa na massa, se é a temperatura que tá muito alta do forno. Tem muitos fatores, tá? Mas o meu foi isso. Eu parei de pré-aquecer e meus bolos ficaram perfeitos, gente. Agora eu não aqueço mais o forno pra nada, tá? Tudo eu já coloco direto pra assar. Gente, ficou exatamente... Tem 30 minutos que tá no forno, tá? Tá faltando 10 minutos pra desligar. Já, ó como elas crescem, tá vendo? Já estão perfeitas. Vou deixar esses últimos 10 minutos, porque tá vendo aqui que ficou a marca do meu dedo aqui, ó. Afundou. Quando afunda assim, é porque ele ainda não tá totalmente assado, tá? Se ficar a marca do seu dedo assim, ó, porque ele não assou por completo. Então você tem que deixar mais um tempinho. Você tem que encostar e ele não afundar e não ficar a marca do seu dedo. Aí tá perfeito, tá? Então eu vou deixar mais um tempinho aqui e já venho mostrar pra vocês como que vai ficar. E, gente, minha mão tava limpa, tá? Quando eu fiz esse teste, tá bom? Eu sempre lavo a mão e eu prefiro fazer o teste com o dedo do que com o palito, tá? Eu acho que me dá mais certeza de que tá assado, porque você aperta ali, se o dedo, se não afundar, não ficar a marca do seu dedo na massa, é porque tá perfeito. Se afundou, é porque ainda tá meio cru no meio, porque às vezes você espeta ali o palito, dependendo do lugar que você espetar, às vezes o lugar que você espetou tá assado e outro lugar não está. E aí? E dessa forma é mais difícil de você errar. Então eu faço assim, tudo bem que bolo na marmita, como eles são baixinhos, gente, é muito difícil, não tem como ficar cru, né? Você vai ver, né? Não tem como, então... Ó, e outra coisa que eu falo pra vocês, eu coloco 95 gramas de massa, porque, ó, tá vendo como eles ficam altos?
Antes eu colocava 100, só que o que acontecia? Quando eu ia rechear e na hora de tampar, vazava recheio pra fora da tampa. E aí fazia aquela sujeira, tinha que ficar limpando, gastando guardanapo, tempo, né, até limpar. E aí eu comecei a colocar 95 gramas de massa e dá super certo. Elas ficam altas assim, ó, porém depois ela dá uma baixadinha quando ela vai esfriando. Bem pouquinho, mas dá uma baixadinha. E aí fica perfeito pra rechear, gente. Eu consigo tampar tranquilamente, sem fazer sujeira, sem ficar apertado, sabe, sem conseguir tampar. Então, essa quantidade de massa para as marmitas de 220 ml é perfeito, tá? Ó, gente, lembra que eu falei pra vocês que eles dão uma baixadinha? Ó, aqui já deu uma baixada. Ele não baixa mais do que isso não, tá? Aí aqui, ó, eu vou fazer em outra, como eu já fiz nessa, já ficou a marca, eu vou fazer em outra pra vocês verem, ó. Tá quente aqui, eu tô com medo de me queimar, mas vamos lá. Ó, você aperta, ó. Vou tirar meu dedo aqui pra vocês verem, ó. Ele não fica a marca. Ó, ficou, mas ele volta, tá vendo? Ó, você empurra, ele faz a marca, mas ele volta, ó. Tá vendo? Diferente desse que afundou e ficou. Então aqui, ó, já assou perfeitamente, ó. Tá firme, tá fofinho, tá? Não tá duro, aquela massa que assou demais. Então tá no ponto perfeito, ó. E não fica a marca, tá vendo, ó? Não fica igual esse aqui. Esse aqui já tá, como tava meio cru, ficou a marca. Esse daqui, ó, eu posso afundar o dedo, ó. Eu tô com medo de me queimar, gente. Mas, ó, tá vendo? Agora deu pra ver certinho, ó. Eu afundo, ele volta. Então, tá perfeito, gente. Já vou tirar aqui e vou colocar as outras 4 massinhas que ficaram pra assar, que ficaram aguardando, tá bom? Ó, gente, eu peguei uma massinha aqui na mesa pra mostrar pra vocês. Ó, minha mão tá limpa, tá? Ó, você afunda, ó. Ó, você pode afundar de jeito que ela volta. Ela não fica marcada. Vou tentar mostrar assim, ó, pra vocês verem que meu dedo tá afundando, ó. Tá vendo que ela volta? Ó. Então tá perfeito, tá super assado por dentro. Todas as partes, ó. Tudo bem assadinho. Então é dessa forma que eu faço pra ver se tá assado, tá bom? E aqui, gente, ó, as massinhas que ficaram esperando pra assar. Vou colocar agora, ó, tá vendo? Ficou normalzinho, ó. Ficou 40 minutos ali aguardando, ó, tranquilamente, tá? Agora eu vou pôr no forno. Já vim mostrar pra vocês. Prontinho, coloquei as outras 4 massinhas pra assar. E é isso. E agora é aguardar pedido, tá? Se Deus quiser, vai sair pedido hoje. Agora são exatamente 5 horas e 10 minutos, tá? Se sair algum pedido, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? E eu vou mostrar depois como que eu faço pra embalar elas. Eu coloco, passo plástico filme e coloco no saquinho de congelamento e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Mas aí é só depois que elas esfriarem. Elas têm que estar totalmente frias pra você poder fazer esse processo de congelamento, tá? Galera, agora são 7h16 e saiu o primeiro pedido dessa segunda-feira, tá? Um bolo na marmita de cenoura com cobertura de brigadeiro. Eu vendo ele aqui, gente, no WhatsApp a R$15 e nos aplicativos a R$21,90 mais ou menos, se eu não me engano. Agora que eu não lembro de cabeça, mas é mais ou menos esse valor, tá? E aí esse pedido é pelo WhatsApp. Vou avisar aqui a cliente que já tá pronto pra ela vir retirar. Eu falei pra vocês que ia gravar o pedido com o cinto, eu acabei esquecendo de novo, gente. Mas eu vou tentar. Vou tentar lembrar, tá bom? Eu vou tampar aqui e avisar pra cliente que já está pronto. Ó, gente, eu mostrei no vídeo anterior o saco M. O saco M, ele cabe 2 bolos desse na marmita. De assim, ó, tipo, peraí que eu não tô conseguindo pôr, mas é assim, ele cabe assim, ó, 2 bolos assim, um do lado do outro, tá? No saco M. E aí, no vídeo anterior, eu até mostrei que coloquei 4 bolos, ficou perfeito. Esse aqui é o saco P. E aí, ele só cabe assim, ó, um bolinho. Se for 2, dá pra pôr um em cima do outro, tá? Mas ele cabe menos mesmo. E aí, esse aqui é o M, ele é um pouquinho menorzinho, tá? Mas eu amo esse saco, gente, eles são muito resistentes, tá? E o link tá aqui na bio, eu compro eles na Shopee. E eu deixo sempre o link aqui na bio deles pra vocês, tá? Se vocês quiserem adquirir, o preço é muito bom. E eles são muito resistentes, tá bom? Galera, eu vou montar aqui um bolo de ninho com Nutella, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço pra montar eles, tá? Que eu nunca gravei, né? Coloquei o cinto aqui, lembrei de colocar antes de começar a fazer o bolo. Dessa vez vai sair vídeo montando o bolo na marmita. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço, peraí. Então vamos lá. Vou utilizar minha caldinha de leite condensado, que ó, tá com a data, igual eu sempre falo pra vocês. A importância de anotar a data, ó. Deixa eu focar aqui, a data de fabricação, dia 25/7, validade até dia 8/8, tá? Deixa eu pôr pra focar aqui novamente, ó. Aí eu vou molhar esse bolo bem molhadinho, tá? Essa caldinha de leite condensado, ela é deliciosa, gente. Perfeito. Molho bem isso aí, tá?
Molho bem esse bolo. E aí a caldinha ela demora um pouquinho para baixar, mas aí se você der umas batidinhas assim, ó, que ela é um pouquinho mais grossa que uma caldinha de leite condensado, né? E aí é normal que ela demore um pouquinho para descer, tá? Agora eu vou vir aqui com o brigadeiro de leite ninho, ó, a data também, super importante, tá? Isso aí é meio ruim que eu não consigo ver, tá? Então... E agora, eu vou vir aqui com a Nutella, tá? Gente, eles não ficam assim, não. Eles ficam mais bonitinhos, tá? Porque eu não tô vendo direito por causa do cinto que tá na frente. Eu não consigo enxergar direito o bolo, tá? Por isso que não ficou tão bonito, mas quando eu passo olhando não fica assim não, viu? Eles ficam bem bonitinhos. Vocês já viram aí nos vídeos que eu posto, né, como que fica. Aí eu venho aqui, ó, com a Nutella. E é isso, gente. Eles ficam assim, tá? Delicioso. Super rápido de fazer, tá vendo? Então, pro delivery é uma maravilha, gente. É muito rápido de montar esses bolos. Por isso que eu monto todos na hora, porque é rapidinho, vocês viram? Coloca o brigadeiro de ninho na Nutella, acabou, gente. Só isso, tá pronto. Tampa, coloca a etiqueta, põe na sacola e entrega pro cliente. Então, é super rápido. É rápido pra fazer, porque você bate a massa, coloca aqui, já assa, já fica prontinho aqui e é só rechear. Então, é muito prático, gente. Esses bolos na marmita são perfeitos para quem vende no delivery. Eu, assim, amei. Eu vendia bolos no pote. Eu tenho até um e-book aqui que eu coloco aqui na descrição do vídeo dos bolos no pote. Eu mudei para os bolos na marmita por conta do meu bebê. Quando ele nasceu, ficava muito corrido. E aí facilitou bastante a minha vida, porque é bem mais rápido, né, de fazer. E aí eu aderi e pronto, gente. Não voltei mais pros bolos no pote. Só faço o bolo na marmita mesmo, tá? E aí ficam assim, ó, perfeitos. Gente, eu fiz esse bolo só pra mostrar pra vocês mesmo, viu? Isso aqui não foi pedido não, que saiu não, tá? Eu fiz ele pra mostrar pra vocês como que ele é, como que eu monto, tudo, como que eu recheio, tá? Que às vezes é uma curiosidade de vocês, como eu não tenho muito tempo na hora do pedido, eu acabo esquecendo. Então, eu fiz aqui pra vocês verem como que é, tá? E agora eu vou dar aquela colherada, gente. Ai, que delícia. Tava aguada pra comer um bolo, gente. Aí quando eu senti o cheirinho da massa do bolo de chocolate assando, nossa, aí que eu fiquei com vontade de... Olha isso, gente. Ele fica bem molhadinho, tá vendo? Ó, bastante bolo, bastante recheio, bastante Nutella, olha isso. Gente, esse bolo aqui é perfeito. Se você não tem no seu delivery, coloca, gente, que além de vender muito, ele é muito prático pra fazer, como vocês viram. É rapidinho. E você pode fazer vários sabores, montar na hora, ou já deixar montado, fica a seu critério, tá bom? Mas olha, é perfeito. Eu vendo muito aqui, como eu já falei pra vocês. É o item, assim, campeão de vendas aqui no meu delivery, são os bolos na marmita, tá bom? Eu vou experimentar aqui, óbvio, tá muito bom. Gente do céu, perfeito. Muito, muito bom mesmo, olha isso. Olha a massa, bolhadinha. Nossa, uma delícia. Só façam aí, que vocês vão vender muito, com fé em Deus. E aí, se alguém fizer aí pra vender, eu quero que vocês venham aqui nos comentários e comenta aqui e fala: ó, Erika, eu coloquei no meu delivery, a Erika tá vendendo, ó. Quero saber, tá bom? Gente, que bolo, olha isso. E é grande, tá, gente, ó. É uma marmitinha de 220 ml, mas ó, ele é grande, tá vendo? Gente, que delícia. E eu vou mostrar aqui pra vocês novamente. Agora eu vou mostrar eu comendo, porque vocês não viram, né? Fazer vontade pra vocês, olha isso. Gente, que perfeição. E esse chocolate em pó da Cical, eu adorei. A massa ficou muito boa também, o sabor muito gostoso, muito intenso de chocolate, sabe? Ficou, ai, muito bom. Gente, esse bolo é perfeito. Sem palavras de verdade. Ninho Nutella,
Com a massa de chocolate é perfeito, né? Quem inventou isso aqui, essa combinação, cara, foi um gênio. Porque é muito bom. Muito, muito, muito bom. Gente, que isso. E esse sabor é o que eu mais vendo aqui também. De ninho com Nutella e Ferrero Rocher, gente. Ferrero vende muito também. O Ferrero, ele vai a massa de chocolate, brigadeiro, Nutella e amendoim. Meu, pessoal ama. E agora, o que tá saindo muito também, que foi o que eu coloquei agora esses dias no cardápio, que é ninho, Nutella e morango junto, gente. Tá saindo bastante. Bastante assim, né? Vocês estão vendo que eu tô vendendo pouco, mas assim, tá tendo pedido dele, sabe? Tá saindo. Então, coloquem aí no cardápio de vocês, tá? Coloquem as opções, assim, deliciosas. Ninho com Nutella, ninho Nutella e morango, ninho com morango, brigadeiro com morango. Que são sabores que o pessoal, assim, ama comer. É uma porção boa. É um tamanho bom, sabe? Pra uma pessoa comer. Maravilhoso, gente. Não tem como a pessoa falar que isso aqui é pouco, não. Porque é bastante. Gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra armazenar os bolos na marmita. Gente, eu comprei esse negócio aqui na Shopee. Isso aqui é uma maravilha. Você puxa o plástico filme fica lá dentro o rolo, tá? Você vai puxando. E isso aqui é tipo um zíper, ele corta, ó. Gente, isso aqui é perfeito. É maravilhoso, foi a melhor aquisição que eu fiz. E aí eu venho aqui, ó, coloco o bolo na marmita. Encosto bem pra tirar o ar, ó. Venho com a outra parte. Aqui com uma mão só é ruim, mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, tá? Uno aqui, ó, pra ficar bem encostadinho, ó. Bem fechadinho. Fecho as laterais. Ó. E eles ficam assim, tá bom? Ó. Bem fechadinho, bem vedadinho. E aí eu coloco dentro de um saco de congelamento ainda, tá bom? Amarradinho, tudo certinho. Fica perfeito as massas, gente. E aí eu vou fazer isso com todos e já vou mostrar pra vocês. Galera, adivinha o que saiu por aqui e adivinha o que tocou. 99 Food, gente. Saiu 2 bolos na marmita de Ferrero. Tô tampando aqui porque tá o endereço do cliente, tá? Mas saiu 2 bolos na marmita de Ferrero Rocher no aplicativo da 99 Food, tá? Cada bolo desse eu vendo a R$29,90 por lá. Eu já vou tampar aqui, já vou embalar, que o motoboy tá 4 minutos daqui, então já ele chega. E é isso, gente. Mais um pedido, glória a Deus. Gente, já entreguei o pedido ali pro motoboy da 99. Me surpreendi quando eu escutei 99 Food, um novo pedido chegou. Que é assim que fala. Juro pra vocês que eu me surpreendi, porque a 99 não toca ó, há muito, muito, muito mais tempo do que o iFood. Porque a 99 já não tocava muito. E aí parou o iFood, 99 nunca mais tinha tocado, até tomei um susto. Mas graças a Deus, né? Glória a Deus que venham mais pedidos. Ó, vou mostrar pra vocês como que fica, tá vendo? Eu passo o plástico filme em contato pra ficar bem vedadinho e não entrar o ar do freezer aqui pra dentro, tá? E não criar cristais de gelo e acabar o produto ficar aguado, tá? Se ficar aberto, ter contato com o ar do freezer, ele começa a criar cristais de gelo, tipo uns gelinhos dentro, sabe? E aí é por isso que o produto fica ruim, fica aguado, fica sem gosto. E as pessoas acham que congelar é ruim. E não é, gente. Congelar é vida. Se você congela o produto, que nem eu fiz hoje, já tô congelando, eu pausei aqui, ele não vai ter bactéria, ele não vai ter aquele processo de quando vai acabando a validade, vai estragando o produto, ele não vai, ele pausa. É como igual quando a pessoa passa um formol no corpo. É tipo isso, gente. Congelar é tipo isso. Você vai congelar e vai pausar aqui. Então, a validade dele vai ser a mesma sempre. Que nem eu fiz hoje, já vou congelar. Então, a validade dele na geladeira, só a massa pura, é 10 dias. Então, se eu congelar hoje, vamos por daqui 15 dias eu tirar ele do freezer, a validade dele continua 10 dias, porque eu congelei no mesmo dia que eu fiz, entendeu? Então, assim, congelar é muito bom, gente, não tenham medo, tá? O produto fica fresco, o produto fica maravilhoso, é 1000 vezes melhor do que você deixar o bolo na geladeira lá, esperando sair pedido, porque ele não fica mais fresco, e congelado ele vive fresco, ele tá sempre fresquinho, ele vai estar do mesmo jeito que tá hoje, tá? Então, eu posso tirar ele daqui 10 dias do freezer, que ele vai estar igual, como se tivesse saído do forno hoje, tá bom? Então é isso, eu vou colocar aqui, ó, como que ficam, ó. Eu coloco um em cima do outro, não tem problema, não amassa, tá? E aí eu coloco dentro do saquinho de congelamento e amarro, tá? E eu vou fazer esse daqui também. Eu tinha feito 12, saiu 2 no delivery, né?
Um meu filho comeu, o outro eu comi, então ficaram 8. Mas é isso, depois eu faço mais. E aí eu vou colocar aqui também e colocar a data, como eu já falei pra vocês, que é super importante colocar a data nos 2 saquinhos, tá bom? Ó, gente, aqui eu já coloquei a data, já coloquei saquinho nos 2, coloquei a data. Eu sempre escrevo assim, chocolate. Quando é a massa branca, eu escrevo branca. E o de cenoura, eu escrevo cenoura, tá? E aqui eu coloquei um durex em cima, como eu já falei pra vocês, pra umidade não... Ó, eu acabei colando em cima e nem vi. Vou ter que arrumar. Pra não, a umidade do freezer não acabar manchando e sumir aqui a data, tudo certinho, tá? Gente, congelamento é vida. Eu fiz um curso de congelamento, eu também tinha preconceito, tá, em congelar. Eu não aceitava, achava que era produto ruim. E não é, totalmente ao contrário. Você deixar na geladeira, o seu produto deixa de ser fresco por alguns dias. E no freezer não, o freezer tá sempre fresco, tá? Eu fiz um curso, então, por isso que eu falo pra vocês com propriedade, porque eu fiz o curso da Dani Dias. Ela é top nos congelamentos, ela sabe de tudo. Então, ela dá curso, e aí eu comprei o curso dela, aprendi, tirei aquele preconceito da minha mente. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com congelamento, eu parei de perder produto, gente. Eu não perco mais nada. Então, assim, não jogo mais nada fora. Graças a Deus e graças a ela por ter passado esse conhecimento, sabe, adiante. E eu comprei o curso e amei. E indico pra vocês, se vocês quiserem fazer, é Dani Dias, tá? É só procurar ela lá no Instagram. E o curso dela é top, gente. Ela ensina passo a passo. Não só doce, mas salgado também. Ela ensina a congelar, tá bom? E aí é isso, gente. Vou botar no congelador, tá? E se sair mais algum pedido, agora são 8h50, eu atendo até às 10. Se sair mais algum pedido, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Ah, vou falar aqui com vocês. Saiu uma encomenda de um bolo de 2 quilos. Espera que eu já vou falar com vocês. E, gente, acabou de me chamar uma cliente. Não tinha ela nos meus contatos. Ela, não sei se alguém indicou ou se ela me achou em algum lugar, não sei. Ela me chamou no WhatsApp e pediu um bolo de 2 quilos pra quarta-feira. Hoje é segunda, né? Perguntou se eu fazia. Eu falei que óbvio que sim, né, gente? Como as vendas estão fracas, até se não tivesse eu faria tranquilo, porque 2 dias antes é tranquilo, né? Ela quer um bolo de 2 quilos de 2 amores, que é ninho e brigadeiro, massa de chocolate, tema do super-homem lá pro aniversário de 1 ano do filho dela. E aí eu tenho que entregar esse bolo até 1h30, porque 2 horas na quarta-feira eu saio pro tratamento da minha filha, que ela faz fonoterapia, né? E só volto à noite. Aí eu falei pra ela, você pega até 1h30 ou somente na parte da noite. E aí ela escolheu pra pegar 1h30 o bolo aqui. Então, amanhã eu já tenho que fazer massa recheio pra na quarta-feira de manhã, bem assim, né, meio-dia mais ou menos, eu já decorar ele, já deixar ele pronto pra ela vir retirar, tá bom? E aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Galera, tô vindo aqui encerrar o vídeo com vocês. O vídeo dessa segunda-feira ficou longo, gente, ficou 42 minutos, então já vou encerrar pra não ficar tão longo, tá? Fui editar quando eu vi 42 minutos, então já tô encerrando aqui com vocês a segunda-feira, então vai ficar o vídeo só da segunda, tá? Porque eu mostrei a produção dos bolos, então ficou um pouco comprido. Então tô vindo aqui encerrar pra vocês. O bolo decorado que eu falei pra vocês que teve a encomenda, vou mostrar no próximo vídeo, no episódio 17, tá bom? Vou mostrar pra vocês que hoje já é terça-feira, tá, gente? Tô gravando, tô encerrando esse vídeo com vocês na terça. E aí eu vou começar a gravar a partir de agora, então vou mostrar tudo pra vocês. Então no próximo episódio terá a decoração do bolo, tudo recheando, certinho pra vocês, tá? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, não se esquece, tá? Pra ajudar o canal. Se inscreve se você não é inscrito. E ativa as notificações para ser avisado sempre quando tiver novos vídeos, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, sugestão, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Ah, e me fala de onde você está falando, da onde é a sua cidade, de onde você é, para eu saber até onde meus vídeos estão chegando, tá bom? Então é isso. Tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser.